meu nome é Andiara Calegari, sou técnica em meteorologia, engenheira ambiental e mestrando em sensoriamento remoto. E vou falar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória de chegar aonde estou. Bom, primeiramente eu sempre gostei de física aplicada, sempre gostei de natureza, sempre fiquei assim fascinada em saber como que as coisas funcionam, por que que elas funcionam desse jeito, mas principalmente com as coisas da natureza. Por que que um rio corre para aquele lado, por que que uma coisa acontece, por que que chove, como que acontecem os raios e tudo isso. Então, apesar de eu sempre ser muito focada nisso daí, eu prestei vários vestibulares. Na época eu prestei vestibular para geofísica, prestei vestibular para meteorologia, acho que até para geologia eu acabei prestando na época, mas fui acabar fazendo física na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não gostei do curso de física, porém eu ter ido para lá foi muito bom, porque quando eu cheguei lá eu descobri sobre os cursos técnicos do Instituto Federal. E um curso técnico que eu me apaixonei assim facilmente foi o curso técnico em meteorologia. Então foi uma forma de eu aprender meteorologia sem necessariamente estar fazendo uma graduação em meteorologia. Bom, o curso é dividido entre 3 semestres, então o primeiro semestre a gente aprende noções básicas de meteorologia, segundo semestre é focado em instrumentação, então como instalar e como administrar sua estação meteorológica, e o terceiro semestre é focado em programação e como processar essa quantidade enorme de dados de satélite, de estações meteorológicas que a gente recebe o tempo inteiro. Esse curso é um curso subsequente, então você só pode fazer depois que você estiver no ensino médio, mas sempre vale a pena dar uma olhada nos outros cursos que estão rolando, nos IFs daí, que tem bastantes IFs, principalmente em São Paulo, e quais são as oportunidades que tem disponíveis. Depois do curso técnico, eu fui fazer uma graduação em engenharia ambiental na Universidade Federal de São Carlos, e é um curso longo de 6 anos, geralmente são 5 anos, mas porque o curso que eu fiz era no formato EAD, que agora, como vocês estão no corona, sabem que é muito mais difícil que presencial, era de 6 anos. É um curso bastante forte em química, biologia e, como todos os cursos de engenharia, matemática e física. Eu não tive muita aula de programação na minha graduação, mas é uma habilidade que é esperada em qualquer mercado de trabalho depois que você se forma. Depois disso, vou falar agora um pouquinho sobre a minha trajetória na carreira de trabalho. Eu tive muita sorte nessa área daí, porque quando eu estava terminando o técnico, eu já fui oferecido um emprego para trabalhar auxiliando previsão do tempo numa empresa privada em São Paulo. Eu fiquei lá por alguns meses, no qual eu aprendi como fazer a previsão do tempo necessariamente. Então, para quem está interessado em estudar meteorologia, a previsão do tempo ela é feita dessa maneira. Primeiro você tem um modelo meteorológico que você vai alimentar esse modelo meteorológico com as últimas observações que você tem. Então você vai informar para o modelo onde que está chovendo, quanto que está chovendo, quanto que está quente, qual a temperatura que está no país, e esse modelo vai jogar, vai fazer umas simulações e vai jogar quanto que tá, vai prever quanto que está acontecendo. Aí, como o modelo ele não é uma pessoa, ele não tem lá, não é muito inteligente, é sempre necessário que um meteorologista depois venha e comece a analisar isso daí. Um meteorologista ou técnico em meteorologia auxiliando o meteorologista nisso. Então, eles vão pegar e vão começar a observar. Então, se por exemplo der uma previsão de neve em São Paulo, o meteorologista vai falar: ah, não, esse modelo está maluco, isso daqui não vai acontecer. Pode fazer frio, mas não vai chegar nesse tipo. Então, o meteorologista e o técnico estão sempre ajustando as saídas do modelo para ficar o mais parecido com a realidade. Então, é um trabalho que requer muita atenção. Mas no final das contas você consegue ter uma noção do que está acontecendo no país inteiro, apesar de todo mundo falar que a previsão do tempo está sempre errada. Depois disso eu fui trabalhar com iniciação científica no Instituto de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos. Nele eu trabalhei com modelagem oceanográfica e foi um trabalho bem legal porque eu tive acesso a trabalhar com um supercomputador, eu aprendi bastante sobre as correntes e várias outras coisas que os oceanos regulam o clima de forma geral, então foi muito interessante aprender tudo isso.
Depois disso, comecei como estagiária em outra empresa privada de meteorologia, dessa vez trabalhando com modelos hidrológicos. Então, mesmo eu ainda estando na graduação, eu desenvolvi um modelo hidrológico simples, utilizando Python como linguagem, e nisso daí depois eu fui avançando e aprendi a fazer várias outras tarefas, estava auxiliando em várias outras coisas, não só voltada em hidrologia, mas tive uma grande atuação em agrometeorologia, mexi bastante com modelagem ambiental, mexi com meteorologia, estava mexendo com radar e várias outras coisas. Saí do emprego porque eu recebi uma oportunidade de vir fazer mestrado na Alemanha e focar essas minhas habilidades aqui. Então eu tive muita ajuda dos meus pais, obviamente, para conseguir me financiar aqui, mas vim aqui estudar sensoriamento remoto e no momento eu estou trabalhando aqui no Instituto de Climatologia. O que eu posso dizer sobre a profissão, tanto como técnico em meteorologia como engenheiro ambiental, é que apesar de ambas serem, você ter o CREA, ser credenciado e ter uma garantia pela lei de que você vai receber o seu salário certinho, a realidade não é essa. Quase nenhuma empresa paga o necessário, principalmente empresa privada, eles não gostam de pagar o que é o ditado pelo CREA, e aquele negócio, não adianta você reclamar porque tá todo mundo trabalhando com essa outra base de salário. Porém, se você prestar concurso público, aí você consegue o salário correto. Para técnico em meteorologia, você pode trabalhar no setor público, no INPE, no INEMET, você pode trabalhar na Marinha, você pode trabalhar em aeroportos, você pode trabalhar no CTA, entre várias outras instituições que podem ter concursos acontecendo. E no setor privado você pode trabalhar para aeroportos privados, você pode trabalhar com empresas de meteorologia, você pode trabalhar com empresas que vendem equipamentos meteorológicos, e hoje em dia isso daí está crescendo. Um dos nomes que eu posso citar é Climatempo, Somar, Squirt, entre outras que que tem vaga aberta, eu acho. Engenharia ambiental é um curso muito aberto, é um curso muito amplo, você se forma lá com várias habilidades diferentes e tudo depende do foco do seu curso. Então, por exemplo, no meu curso foi muito forte em química, foi muito forte em biologia, então eu tive bastante disciplina sobre isso, bastante conhecimento sobre isso. Mas engenheiro ambiental normalmente vai trabalhar com fazendo projeto ambiental, fazendo licitações para saber se uma construção está ocorrendo no lugar certo ou não, ou então em estações de tratamento de água e esgoto é outra coisa bem comum. Tem muito concurso, porque basicamente engenheiro ambiental consegue se encaixar em várias outras áreas para trabalhar. Tem sempre a oportunidade de voltar a estudar e participar de concursos para ser professor universitário, obviamente. E mercado privado, então você tem assim mais opções ainda. E novamente, infelizmente, eles não pagam, nem sempre pagam aquilo que é ditado pelo CREA. Essa é uma reclamação que eu tenho muito forte sobre o que está acontecendo. Mas se você gosta disso, é uma profissão bastante satisfatória, já te dá um bom levantamento e apesar de não ser o salário do CREA, é um bom salário e dá pra você viver bem. Também tem... Bom, eu acho que é isso daí. Obrigada por ouvir e tchau, tchau!